Olá, meu nome é José Carlos. Esses são os membros da nossa equipe, que apesar de eu ser o único que irei guiar nesse vídeo, todos os demais membros tiveram suas devidas tarefas durante sua construção, como a pesquisa, roteirização, edição e na produção dos frames. E esse será o nosso trabalho avaliativo de Sociologia 2, com a professora Tatiana Vieira Barros como nossa docente. Então vamos dar início ao nosso vídeo acerca do tema: as novas e velhas relações de trabalho no Brasil. Segundo Karl Marx, que foi um dos sociólogos mais importantes da história, na sua concepção, o trabalho poderia ser definido como a atividade sobre a qual o ser humano empregaria a sua força para produzir os meios para o seu sustento. O trabalho está presente na sociedade desde muito tempo, e é por meio dele que produzimos nossa própria subsistência e a nossa manutenção financeira. Ele constitui uma importante fase da vida, podendo estar diretamente relacionado com a realização pessoal e a satisfação de viver em sociedade. Para Marx, ele dizia que um trabalho repetitivo não seria algo solidário, e sim exploração, onde o trabalhador é localizado em um trabalho que é massivo e explorador. Com esse tipo de trabalho, surge o conceito de alienação. O que seria isso? Para Marx, o trabalhador não saberia o que produz, muito menos o valor do que está produzindo. Marx também fala sobre a sua luta de classes, onde seriam os donos dos meios de produções contra os proletariados. Assim, para Marx, o trabalho só traz exploração, alienação e luta de classes. Hoje em dia, o trabalho gera alguns problemas sociais, os quais são só solucionados quando os trabalhadores organizam manifestações. Por exemplo, muitas das vezes, os entregadores não têm direitos que deveriam ter. Os entregadores chegam a ser desrespeitados pela população e por seus superiores. Então, eles acabam por optar a fazer greves e manifestações em busca de seus direitos. Esse tema traz algumas questões que devem ser estudadas e analisadas de forma mais atenciosa. Vamos falar um pouco sobre o trabalho doméstico no Brasil para termos uma ideia. O trabalho doméstico, por muitos e muitos tempos, foram preenchidos por mulheres, e geralmente eram compostas por mulheres negras e nordestinas. Tinham que abrir mão de seu futuro e de seus estudos e sonhos para se dedicar inteiramente a esse trabalho doméstico, para ter alguma forma de fornecer uma renda para sua família, tendo cargas horárias extremamente grandes e sendo desrespeitadas sem ter muito ou quase nenhum direito. Apesar de ser uma profissão que não é dada muita importância, essa classe trabalhadora é como uma base ou alicerce, sendo assim fundamentais, porém invisíveis, ainda mais quando levamos em conta que esta profissão tem suas raízes no processo de colonização, sendo componente histórico da sua própria formação estrutural da nossa sociedade brasileira. Num documentário Domésticas, uma das entrevistadas fala que, abre aspas, a sociedade diz que o trabalho doméstico não gera lucro para o patrão, mas a gente diz que gera saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho do outro ou de outra trabalhadora, que sai para trabalhar e deixa a sua casa, deixando aos cuidados de uma outra pessoa que está ali cumprindo com os trabalhos, fazendo esse trabalho doméstico. E sim, isso é muito real. É deixado nas mãos das pessoas todos os bens da família, principalmente os filhos. Presenciamos isso no filme Que Horas Ela Volta, que é um filme brasileiro de 2015, do gênero drama, escrito e dirigido por Ana Mulherlert, onde Val, uma empregada doméstica, exerce todo o seu trabalho com amor, carinho e dedicação, além de ser alguém muito especial para Fabinho, filho dos patrões. Ela vê seus chefes como pessoas inacessíveis, onde era totalmente inadequado usufruir de qualquer coisa ou estar no mesmo ambiente que eles, pois assim ela estaria reconhecendo seu lugar. Nesse filme também é questionada a situação em que a filha da empregada é aprovada em uma faculdade de nível alto, enquanto o filho de seus patrões, que são ricos,
não consegue passar. Essa é uma desconstrução muito importante, que felizmente e atualmente presenciamos mais casos como esse, e é graças aos esforços e dedicação que essa realidade vem sendo mudada. Graças a muitos movimentos e pressões, no dia 1º de julho de 2015, entrou em vigor a Lei Complementar número 150, que traz importantes benefícios para essa classe trabalhadora, buscando importantes direitos e a estabilidade. As leis trabalhistas são a marca de um Brasil mais moderno e urbano. A CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, tem 77 anos. O trabalho escravo no Brasil durou 330 anos. São apenas 70 anos em que o trabalhador tem acesso a um mínimo de proteção social, contra mais de 3 séculos em que o trabalhador não apenas não tinha nenhum direito, como era uma propriedade do patrão. Importante notar que a abolição da escravidão e o advento do trabalho assalariado não foi resultado de um processo revolucionário de revolta e insurgência popular. Embora essas revoltas tenham existido e tenham pressionado para o fim daquele regime, a transição foi feita por cima, elaborada e executada pela elite, que naquele caso era a monarquia interessada em se adequar às demandas do capitalismo. Com isso, mesmo que a escravidão tenha sido extinta em 1888, a mentalidade escravocrata permaneceu nas relações entre patrões e trabalhadores e se perpetuou anos a fio como um pilar dessas relações. Não é exagero dizer que convivemos com vestígios dele ainda hoje. A conquista da CLT, neste contexto histórico, representou uma ruptura radical com a mentalidade escravista, e sua implementação forçou a sociedade a desenvolver uma nova visão não apenas da relação de trabalho, mas também sobre o trabalhador, que passa a ser visto como um cidadão. 77 anos não é um período longo, se considerarmos sobre este ângulo. Mais do que isso, considerarmos que estas as 7 décadas da CLT foram entrecortadas por períodos de ditadura e governos repressivos, como o fim do Estado Novo, o governo Dutra e a ditadura militar, e que esta proteção social aconteceu e se desenvolveu de forma combinada com a liberdade política e cultural, sobretudo. Após a Constituição de 1988, temos um período muito curto de evolução da cidadania no Brasil. Isso mostra que a CLT não é velha, ao contrário disso, ela é resultado da organização de trabalhadores em torno de defesa de direitos e dignidade de marca de um processo de modernização do país. Um processo que rompeu com todas as oligarquias rurais, de mentalidade escravocrata e imperial, e que inseriu o trabalhador na sociedade. Desde meados da segunda década do século XXI, entretanto, os avanços civilizatórios conquistados pelos brasileiros sofrem graves ameaças configuradas em um renascimento da extrema-direita. Ao contrário dos eventos que culminaram com a CLT, o retrocesso social que vivemos hoje baseia-se na retirada de direitos e na desvalorização do trabalho. Se por um lado a CLT baseou a formação de uma classe média consumidora de produção e serviço, por outro, seu desmonte, congregado principalmente na reforma trabalhista e refletido no trabalho dos entregadores por aplicativos, faz o caminho inverso, retirando a população da classe média e jogando-a na pobreza e no abandono. Jogando-a em uma situação em que a sobrevivência imperativa baseia-se na lógica exposta por Barreto: quem precisa ganhar o pão de cada dia não pode esperar. Sendo assim, as relações de trabalho no Brasil ainda tem muito que avançar e a luta nunca irá parar, enquanto os trabalhadores forem atrás de seus direitos com condições de trabalho humanas e justas. Obrigado, esse é o fim do nosso trabalho e aqui eu me despeço, espero que tenham gostado e até a próxima.